Sorocaba, nós temos uma prefeitura já de 20 anos aqui com essa política, nós chamamos de política neoliberal, na educação, na saúde, e a saúde, isso tem sido muito forte aqui em Sorocaba. 20 anos já de governo PSDB, que vem fazendo um processo de sucateamento previsto, de forma maquiavélica, inclusive, nas unidades básicas de saúde, para depois vir com a vara mágica, que é a vara mágica da privatização. E eles usam um termo aqui, Felipe, que é o termo da contratualização. Inclusive o secretário de saúde anterior, que caiu agora faz 15 dias, e a gente acredita que esse monte de denúncias que tem, a Santa Casa de Sorocaba tem um rombo de 50 milhões de reais, dinheiro para chuchu aqui, imaginando que Sorocaba gasta algo em torno de 428 milhões por ano para a sua saúde. E uma cidade rica, né? Interessante isso, né? É uma cidade rica como Sorocaba, que tem um orçamento de algo em torno de 2 bilhões de reais, gasta 428 milhões de reais por ano com saúde, e a situação é extremamente precária. Todo dia você abre o jornal, rádio, TV, tem uma denúncia de que a pessoa não foi atendida, que a pessoa que não tem leito no hospital. E o interessante que isso acontece de forma geral, né? Vocês vendo comentário em Porto Alegre, é o mesmo processo que acontece em Campinas, que ele comentou aqui. Agora, aqui tem algumas coisas interessantes, é o seguinte, que o que nós estamos visualizando é que as entregas estão acontecendo para os amigos. Entrega de parte da saúde para os amigos, né? Você vê esse caso da Santa Casa mesmo, é o mesmo processo aqui, que é o processo da maçonaria que administrava a Santa Casa, quando o fórum fez esse abaixo-assinado que o Felipe comentou, o prefeito Panuso deixou claro na mesa, porque nós falamos para ele, colocamos como proposta, falou, viu, então se vai fazer intervenção na Santa Casa, já porque não municipaliza a Santa Casa? Municipaliza, contrata os médicos, contrata os funcionários, aumenta os leitos, tem processo no SUS para poder fazer isso daí, né? Tem verba do SUS para fazer esse processo. Aí ele deixou claro o seguinte, não, nós vamos sanear e devolver novamente, devolver para uma OS. Então essa é a política adotada em Sorocaba nos últimos 20 anos, e que o governo Panuso vem aprofundando, e que isso só tem levado a uma situação de precariedade cada vez mais na saúde. Precariedade dos funcionários, visto aqui os companheiros aqui do Flamas, que de forma autoritária foram demitidos porque faziam denúncia de um Instituto Moriá, que agora também administra um hospital aqui em Votorantim, que simplesmente pega parte da verba, utiliza uma parte pequena, uma parcela pequena, e o resto é lucro. E saúde não pode ser lucro, né? Saúde, eu acho que esse lema que o Fórum levanta, que eu acho fantástico, né? Saúde não pode ser mercadoria, saúde tem que fazer bem para as pessoas e não gastar essa fortuna. Então, só para encerrar, eu gostaria de só levantar um detalhe que eu acho que vem aqui para a discussão. Essa semana a gente teve espaço. Aqui é difícil conseguir espaço na mídia, né? Porque a mídia é bastante controlada e o pessoal não gosta muito da gente, né, Karina? Não gosta muito da luta que a gente faz aqui, né? Porque a gente desmascara essa lógica de privatização que o governo Panuso está fazendo aqui em Sorocaba. E queria levantar o seguinte, que o SUS é subfinanciado hoje, né? Subfinanciado, e 42%... você veja que situação maluca, 42% do orçamento hoje nacional, hoje do país, ou seja, toda a riqueza do país, 42% é utilizado para pagar juros de dívida e amortização. É mais de R$1 trilhão utilizado para isso, né? Então você imagine bem, se você trazer isso para a tua casa, se você paga 42% do que ganha a família para pagar juros e amortização de dívida, você vê que essa família está falindo, o país está falindo nesse sentido, e o orçamento da saúde é de 4,1%, 10% do que se paga com juros. Então, além de ter um processo precarizado, de privatização clara, maquiavélica inclusive, você faz um processo de destruição para depois privatizar. Isso está claro aqui em Sorocaba nessa luta, nessa política que é adotada pelo governo Panuso. Além disso,
Você não consegue porque o sistema que tem que ser, que precisa ter mais verba, a maior parte é utilizada para pagar juros e amortização de dívidas, inclusive a gente imagina, provavelmente, né, Felipe, nós estávamos num programa de rádio que nós fizemos ontem, a gente estava levantando, provavelmente a gente pague dívida da usina nuclear, da Transamazônica, dívida que foi feita na ditadura militar. E para encerrar aqui, só comentar o seguinte, e países vizinhos aqui, ó, o Evo Morales fez isso agora na Bolívia faz pouco tempo, é uma auditoria da dívida, 70% da dívida era juro de cima de juro que não tem que pagar nada. Então é uma maluquice, é uma maluquice. E para encerrar aqui, comentar o seguinte, hoje saiu uma denúncia no estado de São Paulo hoje, da Santa Casa de São Paulo, que deve 800 milhões, aqui em Sorocaba deve 50 milhões da Santa Casa, que é um absurdo, que teve troca, viu? Teve aqui denúncias absurdas de a pessoa que é da maçonaria, que administrava a Santa Casa, ele fazia troca de cheque para os filhos. Os filhos davam cheque para um, dava dinheiro, o outro dava cheque, a gente nem imagina. 90% de toda a administração foi queimada, eles botaram fogo. E aí hoje no estado de São Paulo está o seguinte, que a Santa Casa de São Paulo, que deve 800 milhões, só um exemplo, o setor lá de almoxarifado, que é privatizado, eles privatizaram o setor de almoxarifado, que eles chamam de terceirizado, tem um repasse de 1,4 milhões de reais para esse setor. Tem a denúncia dos funcionários da Santa Casa, que só precisaria 400 mil. 1 milhão, então, é dinheiro que some de corrupção, porque tem todo esse processo, né? O processo de corrupção e assim vai, que a gente está assistindo, então. A verba já é escassa, a verba é minguada, e ainda nesse processo de terceirização, ela é utilizada para esquema de corrupção e enriquecer alguns, né? O de pirona, eles dão um exemplo que custa R$ 1,80 nas farmácias, eles compravam na Santa Casa por R$ 20. Absurdo, né? Processo claro de corrupção, né? Então é isso, né, Fernando? Tem gente já querendo comentar. Boa noite a todos e todas. Minha colocação é mais para levantar um aspecto sobre essa questão da privatização da saúde, e além da precarização das relações de trabalho, além da precarização do atendimento, tem uma outra implicação, né? Que é o prejuízo ao erário público. Porque hoje é engraçado que eu saí de uma audiência hoje trabalhista de uma trabalhadora da área da saúde, que prestava serviços através de uma empresa terceirizada, e no final das contas quem vai ser condenado a pagar vai ser a Prefeitura de Sorocaba, por conta da insolvência da empresa, e isso é recorrente. Infelizmente não existe no Brasil, apesar do avanço aí da lei da transparência, estatística para você verificar no município, nos estados e na União, quanto que é gasto de condenação por responsabilidade subsidiária do poder público em ações trabalhistas. Porque a Prefeitura contratou uma empresa aqui em Sorocaba, com várias empresas terceirizando serviço, privatizando o serviço, pagou para a empresa, né? E o trabalhador que não recebeu o seu direito foi se socorrer na Justiça do Trabalho. E a Prefeitura, o Poder Público, vai, no final das contas, ser chamada para pagar toda a conta. Em São Paulo teve um caso muito emblemático que eu acompanhei. Uma empresa fraudulenta que fraudava direitos trabalhistas de radiologia, ambos, faliu, os sócios os sócios dilapidaram todo o patrimônio da empresa, fugiram para Miami e ficaram 200 técnicos em radiologia sem receber nenhum salário. Isso resultou numa ação civil pública do Ministério Público do Trabalho, ações individuais da Justiça do Trabalho, e hoje a Prefeitura de São Paulo tem pago essas contas, né? Isso em todos os municípios, se você tivesse acesso a essas informações, se tivesse organizado essas informações, veria que nem do ponto de vista
da gestão dos serviços de saúde, e nem do ponto de vista econômico é interessante a privatização da saúde. Porque, no final das contas, todas essas precarizações das relações de trabalho podem parar na Justiça do Trabalho, e existe a súmula 331 do TST que atribui responsabilidade subsidiária do poder público pela inobservância dos direitos trabalhistas. Então, mais um aspecto que corrobora aí o problema na privatização dos serviços da saúde. Então, só uma rápida consideração. Evidentemente, eu estou vendo aqui que a gente tem muitos jovens aqui, talvez pessoas nascidas, inclusive na década de 90, né, que não vivenciaram, pelo menos na plena consciência, o processo de privatização, o processo que a gente chama de processo neoliberal. Então, foi um processo bastante rigoroso de privatização, de passagem de ativos do Estado para o lucro privado, né? Esse processo no Brasil se deu com a privatização de várias estatais, como a Vale do Rio Doce e vários outros, a CESP, nos estados, nos municípios, na União. E foi um processo que, inclusive, esse patrimônio público foi repassado com bastante, com um custo muito baixo, foi quase uma doação. O que eu entendo? Me parece, eu não sei essa minha interpretação dos fatos, me parece que grande parte desses ativos se esgotaram. Obviamente, existem algumas empresas emblemáticas aí, mas que já estão praticamente privatizadas na Bolsa. É o caso da Sabesp, o caso da Petrobras. Tem controle governamental, mas nas suas chamadas ações preferenciais, me parece, né, ela já tem a maioria vendida para a iniciativa privada. Então, o que me parece que o processo de privatização não é um chavão apenas isso, quando a gente faz essa crítica, né, liberalismo, privatizações do Estado. Ele é um processo que está fortalecido, que está recorrente, que não teve um retrocesso de 1 milímetro, inclusive com o governo petista. Essa é a minha avaliação. Quando a gente pega esses processos de terceirizações da saúde, terceirizações em várias áreas, eu sou servidor público também da agricultura, eu assisto isso, né? A terceirização de serviços internos, inclusive de serviços fins, né? Não de atividades meio, atividades fins, inclusive vendidas, passadas, repassadas. Então, não há o ativo para você passar a estrutura de produção, você repassa para o lucro privado por outros meios, como essa terceirização, a contratualização. São mecanismos de privatização e de garantia de lucro. Eu acho que isso chega a um ponto muito grave na saúde. Eu sei que não dá para dizer que a gente já teve na estrutura da saúde um controle social como dispõe o SUS, né? Mas tenho a impressão que já vivemos situações um pouco melhores do que vivemos hoje, né? Hoje, aqui em Sorocaba, por exemplo, você pega a unidade de pronto atendimento da Zona Leste, foi repassada para o BOS, inclusive sem um processo de debate no Conselho Municipal de Saúde, sem nada, né? Sem passar pela Câmara Municipal, simplesmente a Prefeitura decidiu e repassou. Hoje, cerca de 80%, a gente fazendo o cálculo na ponta do lápis, cerca de 8% de todo o orçamento de saúde vai para essa única unidade de saúde. Quando nós temos, se você fazer os cálculos, são quase 30 milhões por ano, 428, 7,8% vai para essa unidade. Então, nós temos mais de 60 unidades, se a gente considerar as unidades básicas, a policlínica, laboratoriais, zoonoses, a vigilância e etc. Então, é muito dinheiro repassado para uma única unidade que atende apenas um setor da saúde. E o agravante que eu vejo disso aí é a absoluta ausência de controle social sobre a forma como isso é gestado, como isso é dirigido, como esse dinheiro é gasto, né? Não há ali nada de licitação, concurso, não sabemos nem se o dinheiro é gasto para o seu objetivo final, né? Então, a minha preocupação maior é isso, sobre esse processo, como ele avança e como vocês levam isso a um descontrole, a uma incapacidade de controle social sobre isso.
Outro elemento também, talvez o Felipe, os dois Filipes possam comentar, é como isso desarticula o sistema, inclusive, né? Porque o paciente chega na unidade, simplesmente ele pode estar com uma doença grave, uma questão grave, há um tratamento paliativo e é mandado embora para casa, porque ela se encerra ali no meio, né? Quebra, inclusive, a articulação do sistema, que já foi melhor aqui em Sorocaba nesse aspecto, né? Hoje retroagiu muito, teve muito retrocesso. Eu queria falar um pouquinho da experiência da saúde mental aqui, embora tenha falado de uma forma um pouco ampla pelo Flamas, né? Mas no final de 2012, a gente teve um termo de ajustamento de conduta aqui, né, para o fechamento dos manicômios diante das violações de direitos humanos, e esse está aqui colocado em 2013 para funcionar. E em 2014, no começo do ano, a gente teve a entrada de uma OS. Então, assim, em 2013, a Prefeitura tentou levar adiante de uma forma de contratação direta, mas diante das barreiras de licitação, de compra de produtos e tal, resolveram que seria muito melhor através de uma OS. E o que a gente vivenciou esse ano foi a corrida para acompanhar a STAC, que tem um tempo de 3 anos, uma construção democrática, porque vieram pessoas de fora que bancaram esse projeto, mas que em um determinado momento essas pessoas suspeitam de algumas irregularidades, inclusive de superfaturamento na compra de alimentos, de restaurante, etc., que são suspeitas, né? Nada tem comprovado, mas a gente sabe que as OS têm como prática isso. E de uma hora para outra, simplesmente se desfez uma gestão, se mandaram embora os trabalhadores, principalmente os mais críticos, né? E a gente vê reproduzido isso a todo momento na saúde aqui em Sorocaba, né? Não é novidade. Óbvio que nos pega de surpresa, porque a gente sempre espera que o processo vai correr. Mas pensando no que é esse pensamento hegemônico, né, da privatização, do repasse, e de repassar essa grana para as mãos dos amigos, como disse o Gilberto, né? Não é de se estranhar. Não são nossos, né? Não são nossos, não. Claro que não. Não sei se mais alguém, também tem algumas pessoas aqui que participaram desse processo, se gostaria de colocar alguma coisa. Então, eu também participei, né? Também fui demitida após uma semana que nós fomos na prefeitura, numa reunião também, questionar o motivo da demissão dos nossos coordenadores, que ditavam o nosso projeto, como a gente ia trabalhar. A gente queria saber por que eles foram demitidos e quem que ia entrar no lugar. E daí a OAS não dando uma resposta, não colocou ninguém no lugar, e nós fomos questionar isso na prefeitura, e eu e mais 7 trabalhadoras que estavam trabalhando no polo de desinstitucionalização no Hospital Veracruz, nós fomos demitidos em outubro. E o interessante é que após isso, teve outras demissões também no CAPS, que é vinculado ao mesmo trabalho, CAPS 3, Arte do Encontro. E tudo indica que há um retrocesso na saúde mental em Sorocaba. Temos falas de usuários que frequentam o CAPS, que sentem um distanciamento da equipe nova que foi contratada, que eles não estão participando das atividades como antes. Então, a gente percebe que a gente se preocupa, né? Com o que está acontecendo em Sorocaba. Não tem notícias mais do Veracruz, como que esses pacientes estão, porque antes nós estamos fazendo saídas com eles na cidade, organizávamos passeios, e as residências terapêuticas, era para sair mais 10 residências até dezembro. Até hoje, essas residências não saíram, e nós não sabemos o que está acontecendo. Teixeira Lima já era para ter fechado também, e não foi fechado até hoje. Então é isso. A todos e a todas, parabéns ao Felipe, né, aos 2 Filipes e à coordenação que organizou esse debate. A pergunta vai para algum dos Filipes. Nós estamos assistindo aí, e é fato, que o governo municipal não valoriza o trabalhador da saúde. Estadual, também não. Federal, muito menos. E aí, queria ouvir de vocês, né, porque estamos falando para profissionais de saúde, jovens que vão trabalhar também nos futuros médicos e médicas aqui. Então,
como motivá-los, né? Qual a palavra de esperança que você pode dar para esse pessoal que está aqui hoje? Boa noite, pessoas. Sobre o Fórum Popular de Saúde, de que forma é organizado aqui na cidade? Se vocês fazem uso da tribuna, né, popular na Câmara, qual que é a posição, né, de nossos vereadores? Quanto a isso, também a informação ao público, de que forma isso era levada, né, nos hospitais, nas UPHs e nos centros de saúde. Eu fui, na semana passada, convidada a me retirar de um, inclusive, por estar lá, né, fazendo perguntas à população, aos usuários no Centro de Saúde da Vila Jardim, do qual faço parte, né, do Conselho de Fiscalização da cidade. Realmente, como você falou, Patrícia, né? Não é muito bem-vindo, não é, e amiga, assim, também, né? E essa semana também sofri censura no Facebook por meus comentários um pouco ácidos que eu tenho, e sinceros, porém. E de que forma, né, também isso pode influenciar, né, essa conduta, né, desses políticos, a organização aqui na cidade, de que meio vocês estão preparados, e também oferecer o meu apoio, independente, né, das represálias ou das coisas, né, que possam nos acontecer. Acho que devemos agir com coragem, né, em defesa do bem-estar não só nosso, como de outras pessoas também, né, tanto na questão mental, né, enfim, na saúde humana, a dignidade e o direito à vida. E contem com o meu apoio. Flamas, não querendo retomar esses dados, mas fez uma denúncia de violações gravíssimas de direitos humanos relacionado, né, à assistência à saúde mental que se tinha naquele momento em Sorocaba, como a Karine trouxe. Isso vem mudando a partir de um termo de ajustamento de conduta, a partir, né, da construção de um projeto de desinstitucionalização, que a gente sabe que está passando por dificuldades justamente por ser permeado pela lógica, né, do capital, por ser permeado pelo lucro, né? Eu acho que isso na saúde mental fica muito fácil de observar o quanto a privatização da saúde atrapalha na implementação, na efetivação do Sistema Único de Saúde, né? Na saúde mental isso ficou muito claro, porque a saúde mental tem que ser construída de forma democrática, a partir, né, de uma construção coletiva, que é a lógica do capital, né, a lógica das ONGs, das OS, elas têm regras que vêm de cima para baixo, uma hierarquia muito dura que violam qualquer possibilidade dessa construção na saúde mental. Né? Mas eu estou falando isso por quê? Porque no SUS a gente tem os Conselhos Municipais de Saúde, né? Que aqui em Sorocaba, a gente, em nenhum momento, o Conselho Municipal de Saúde se responsabilizou pelas violações que aconteceram dentro dos hospitais psiquiátricos, sendo que como a gente sabe, né, não só a política, mas também toda a parte financeira tem que passar por esses conselhos. Então, não sei, de que forma que a gente consegue, se existe alguma forma, porque eu acredito que são espaços importantíssimos, absolutamente aparelhado, né, com a Secretaria de Saúde, pelo menos aqui no contexto de Sorocaba. Então, acho que a gente poderia falar um pouco sobre isso e gostaria de deixar um convite, ainda nem conversei com os outros companheiros do movimento, mas convite para o Fórum Popular de Saúde e, de repente, a gente sentar e pensar numa pesquisa, levantar dados mais fortemente com relação ao quanto é repassado de verba para a saúde, né, como um todo, para a saúde mental, a gente pensar numa pesquisa aí conjunta, Flamas e Fórum Popular de Saúde, para a gente, hoje, né, não temos nenhuma denúncia, como, né, foi falado, mas eu acho que é só mexer nisso aí que muita coisa vai aparecer e esse é o caminho, né? A gente tenta construir em conjunto, juntar os movimentos aí, fazer mais barulho, porque tem muita sujeira aí que está atrapalhando o desenvolvimento do sistema aqui em Sorocaba. Muito obrigado. Bem, boa noite a todos. Parabéns pela proposta. Fiquei muito feliz assim, de poder participar aqui e ouvir tudo isso que vocês estão falando. Aqui eu quero só fazer uma colocação, porque eu não tenho nenhuma experiência e fico... não sei nem o que dizer, porque eu sou apenas uma estudante de enfermagem. Só que com a fala de vocês, eu sinto que existe uma mobilização, uma preocupação. Achei muito legal você falar, primeiro Felipe, né, falando de uma utopia. Porque eu acho que pessoas pensando assim, que é uma utopia quando a gente está sozinho. Mas quando se junta pessoas que pensam, pessoas que buscam uma mudança, aí as coisas acontecem. E daí o segundo Felipe também falando da questão da alimentação como base, né, da saúde e tal. E daí, porque a Universidade Federal do Rio
Rio Grande do Sul, ela está com um movimento que é EPS movimento, que é Educação Permanente em Saúde. Então permeia enfermeiros, técnicos, médicos, psicólogos, então todo mundo que trabalha com a saúde, que a gente tem que se educar sempre, assim, que a gente está em constante aprendizado. E esse movimento é muito grande, ele foi fundado, surgiu de um idealizador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, o Emerson Merri, e que mobilizou 6.000 pessoas. Então, ou seja, existem pessoas que estão buscando também essa mobilização, essa mudança. Então, parabéns pela proposta de vocês. Obrigada. Oi. Eu sou estudante de enfermagem da PUC. Nós, enquanto Fórum Popular de Saúde de Sorocaba, nós viramos como uma luta principal do movimento a luta contra o processo de privatização que está ocorrendo aqui em Sorocaba. A criação do PH da Zona Leste já é a sinalização para iniciar o processo de privatização aqui. Então, o próximo passo, que o próprio governo deixou claro para a gente, o governo Manu deixou claro para a gente, é privatizar o PH da Zona Norte e o PH da Zona Oeste, obviamente, e outros centros de saúde, porque o próprio secretário que assumiu ele deixou claro para a gente, se puder privatizar, ele vai privatizar tudo. Então, nós entendemos que essa luta é a luta prioritária, obviamente tem lutas localizadas, tem lutas localizadas, lutas que vão ocorrer, que são importantes, mas nós entendemos que é o seguinte, que aqui em Sorocaba, enquanto fórum, posso falar enquanto fórum, o Flamas, o convite inclusive para todos, é que essa é a nossa luta principal. Se juntar forças é melhor ainda. A aproximação do Flamas foi fantástica nesse processo, porque eles lideram esse processo, né? O Rosa Lilás que tenha dado apoio, ao POS que tem dado apoio fantástico para a gente, e todas as pessoas e entidades que querem vir fazer essa luta, essa é a nossa luta principal aqui em Sorocaba e prioritária. Obviamente nós faremos movimentos nesse sentido. Privatização, não. Essa será a nossa luta implantada agora, desse ano que vem, essa luta que o Fórum Popular de Sorocaba vai levar. Bom, deixa eu resolver aqui, fazendo a ordem inversa aqui. Bom, foi bom, acho que o debate mexeu com todo mundo, né? Teve vários temas, assim, acho que foi bom até a gente ter falado deles, assim, porque foi legal que vocês trouxeram algumas coisas. Eu queria começar, dentro dos temas aqui, pelo que o Marco trouxe sobre a questão da privatização. Na saúde nós vivemos um problema, assim, que foi diferente, por exemplo, das telecomunicações, né? Telecomunicações tinha uma rede de telefonia montada de norte a sul, eu lá no estado do Pará, minhas origens, ia na Telepará lá no interior, na praia, para ligar, tinha isso. A Telebrás foi vendida assim, Qual o problema da saúde? O pouco que existia, a maior parte já era privatizado, o sistema de saúde, né? Mesmo que atendia no público, no antigo INAMPS, era privatizado já, os hospitais, os médicos credenciados, e a grande luta era o contrário, era para estatizar o que tinha, né, e ampliar sobre o bem comum, digamos assim, né. E o que aconteceu assim, foi uma tragédia, né, digamos assim, se a gente for pensar do que se sonhava naquela época. Acho que tem questão, vocês tocaram muito sobre o controle social, sobre o Conselho Municipal de Saúde, assim, a experiência de que foi 3 anos conselheiro municipal de saúde de Campinas. Nós fizemos muita coisa por ali, foi muito, né, lá tivemos ainda existe o problema do Hospital Rio Verde, que foi um hospital que a prefeitura construiu e entregou para o MOES sobre a forma de contratualização, que teve inclusive, às vezes muitas vezes é o mesmo processo, né, se vai chamar o bicho de cachorro, de cão, de vira-lata, de qualquer coisa, o bicho é o mesmo, né. Nós ali fizemos denúncia, encaminhamos a municipalização do hospital. O problema é o seguinte, eu vejo 2 assim. Primeiro é que o governo não respeita os espaços de controle social, quando os espaços de controle social contrariam o governo. Desde o município de Campinas, acho que o caso aqui em Sorocaba é igual, até a Conferência Nacional de Saúde. Porque a Conferência Nacional de Saúde vai ter no próximo ano que vem, decidiu que era contra todo tipo de privatização, que era contra toda e qualquer forma de terceirização do trabalho, decidiu, né? Isso aí deveria, pela Constituição, ter valor de lei. O pessoal aí que mexe com essa área poderia ajudar um pouco mais, mas
ignorado. E um outro problema que eu coloco é que quando a gente entra no conceito também é um canal muito bom de cooptação das nossas energias visitantes. Né? A gente entrou no conselho, grupo de companheiros de culturas, e vivenciou aquilo de noite, a ponto de a nossa pauta principal ser o que estava sendo discutido no conselho. Ou seja, acho que é um espaço muito importante para a gente ir, participar, ocupar, eleger conselheiros, participar da conferência que vai ter. Então, ou seja, fique esperto já. Se o pessoal coloca 2 da tarde, o Conselho Municipal de Saúde, a conferência para tirar de delegado aqui deve ser 3 horas da manhã, no meio do feriado da Páscoa, talvez. A gente deve ser alguma coisa assim. É importante, mas a gente precisa perceber quais são os limites. Eu acho que isso a gente precisa ter sempre, não achar que vai resolver e nem que a gente tem que se ausentar. Vamos ver o que mais. Tem a questão do adoecimento dos servidores, né? Assim, o capital ele é um bicho que assim, o sonho dele é não ter fronteira nenhuma. Inclusive, ele entra para dentro da nossa cabeça. O adoecimento nada mais é do que assim, a gente sendo extraído, espremido ao máximo pelos nossos pensamentos. Né? Esse ano eu li um exemplo assim, que me deixou horrorizado, que o Pentágono está estudando um passarinho que é capaz de ficar 7 dias sem dormir. E como é que esse passarinho consegue? Ele migra da Argentina até a Groenlândia lá e consegue voar e tal. O Pentágono está estudando isso para criar um método para que os soldados americanos possam combater 7 noites sem dormir. Claro que na sociedade capitalista a gente sabe que as inovações militares elas logo chegam ao grande mercado. Né? Então imagine que seria isso. A gente viver numa sociedade que a gente vai... E vão vender isso pra gente, provavelmente. No começo talvez distribua pelo SUS, mas depois vão querer vender, pode ser até por um esquema tipo a farmácia popular, que nada mais é do que uma forma de também privatizar. O nosso programa de assistência farmacêutica era muito elogiado. Porque a gente distribuía medicamento, uma gama grande de medicamentos, eles eram comprados a um preço muito barato, que se eu vou comprar para o estado de São Paulo inteiro, tem uma queda no preço. Agora, se cada posto de saúde for comprado, a pirona pode chegar a 100 reais, 500 reais, principalmente quando tem a falta de controle de transparência, que é o que a gente vê. As reformas liberais, assim, o que elas trouxeram, assim, foi pulverizado. Assim, tem um provedor ali, outro acolá, ficou muito mais difícil de fiscalizar se a gente não tem. A lei de transparência, por exemplo, não sei como é que fica com a questão dos OS, o pessoal de direito podia ajudar a gente. Acho que fica em canto nenhum. Né? Então, bom, sobre a questão da saúde mental, eu acho que vocês podiam trazer mais coisa para a gente, porque a gente vive esse retrocesso na saúde mental é muito grande em vários lugares. Né? Embora, curiosamente, o Brasil tenha uma legislação avançada, tenha um monte de programa, tem, sei lá, tá tudo no papel. Aliás, como no Brasil isso é muito comum. O papel aceita tudo. Né? Só para terminar um pouco sobre essa questão da entrega para os amigos. Assim, que isso é uma coisa assim, que é gravíssima. Né? Porque chega uma hora que a gente não consegue ver de onde é que vem os caras. Né? Troca um ou outro. Hoje, né, eu vim de Porto Alegre hoje, também especialmente para esse espaço aqui, mas eu por 2 horas perdi uma manifestação dos trabalhadores lá que mostrou construir o aeroporto de Viracopos. Eles paralisaram por quê? Exatamente porque a empresa acabou o contrato e decidiu não pagou a indenização. E eles estão com passagem comprada para voltar a maioria do Nordeste, né? Veio trabalhar aqui em condições precárias e aí estão desesperados, bloquearam o acesso a Viracopos, um monte de perda de voo e tal, as pessoas reclamando, perderam o voo. E essas famílias? Acontecendo igualzinho. Trabalhador da construção civil, trabalhador da saúde, está tendo esses problemas. Né? E por fim, só porque a voz está ficando aqui difícil, estão vendo que o símbolo lá do sul, eu acho que assim, Paula, o que de esperança que a gente pode trazer? Acho que a primeira grande esperança é que nós estamos aqui 9 horas da noite, uma quinta-feira muito chuvosa, estamos aqui perseverando, a maioria está aqui. Né? O segundo é porque nós sonhamos com uma sociedade diferente. Né?
Na medida que a gente decide trabalhar com a saúde ou militar pela saúde, nós estamos negando aquilo que nos ensinam todos os dias, que é ser individualista. Que é ser que nem o pessoal que reclamou que os trabalhadores estavam impedidos de pegar o avião lá. Não, gente, não é impedido de pegar o avião. É uma questão do Natal, da família. O cara está construindo a casinha dele lá no interior de Alagoas. Precisa se solidarizar, né? E a gente se solidariza por causa disso. A gente vem aqui, sai lá de Porto Alegre para vir aqui para Sorocaba, porque a gente é solidário, a gente está junto, a gente está militando junto com o pessoal lá que está fazendo posto popular de saúde, que numa das ocupações urbanas, a gente tem um pessoal que está lutando contra assim, a demolição da assistência farmacêutica. Isso está acontecendo lá, né? E talvez para os jovens estudantes que estejam aqui, acho que a gente tem, né? A gente está vivenciando assim, um processo assim, digamos assim, de dificuldade no mercado de trabalho, etc. Mas, se nós pensarmos que nós sonhamos com uma sociedade diferente, tem coisas assim, no nosso dia a dia que vale a pena. Eu tenho uma dificuldade enorme de trabalhar com a saúde mental dos outros, né? Assim, dificuldade de lidar com essas questões e tal. E chegou para mim em Porto Alegre uma paciente que esquizofrênica estava desorganizada, tinha uma boa rede familiar. A irmã ajudava bastante, estava tomando um monte de remédio, veio do manicômio. E desde o comecinho lá, que eu cheguei lá, a gente acompanhava bastante e tal, fez ela para grupo, ela se revelou uma artista e tal. E agora me despedindo, porque essa minha vida de segunda eu estou no Rio de Janeiro, passando um concurso lá para ser professor da FRJ, que também é uma das minhas utopias, trabalhar com a formação dos futuros profissionais de saúde. Aí ela veio assim, falou, você assustado, você vai embora e tal. Eu falei, vou, vem aqui amanhã para a gente ver como é que vai ser o acompanhamento, né? Aí ela veio, perguntou onde estava indo, estava indo para o Rio. Minha família é do Rio, eu vou lhe visitar. E eu trouxe isso aqui, eu trouxe uma maçã. Estava metade podre, né? Mas não me importa, isso não é o mais importante. O mais importante, digamos assim, são a diferença que a gente consegue fazer na vida das pessoas, eu acho. Isso é muito importante. Principalmente se a gente quer construir uma sociedade diferente, que eu acho que todos nós estamos aqui por causa disso, a gente constrói também o nosso ambiente de trabalho. É bruto, é adoecedor, é cansativo. Às vezes a gente tem assim, a sensação de que nada vai dar certo, mas assim, com muita solidariedade entre nós que trabalhamos, nós que somos usuários do sistema de saúde, a gente consegue pensar num futuro diferente. Nós estamos aqui porque outros sonharam para que a gente tivesse aqui. E eu acho que a gente tem que pensar que o nosso futuro precisa ser assim, precisa ter, digamos assim, a singeleza de alguém que te dá puro carinho, uma maçã estragada e não vê problema nenhum nisso. E a gente aceitar também de bom grado. Era isso que eu queria colocar e passar pelo chão aqui. É sempre um prazer fazer esses debates, né? Não somente pela oportunidade de poder falar um pouco sobre isso que a gente faz todo dia, essa luta que a gente faz, sobre esse assunto que a gente estuda, mas também porque eu sempre aprendo muito, né? Tanto com os outros debatedores, que hoje é o Xará, né? Que veio de longe para debater com a gente, como também as pessoas que sempre participam dos debates sempre trazem elementos aí, hoje não foi diferente, né? Eu acho que se puder deixar uma mensagem hoje aqui, é justamente para a gente fazer deixar bastante firme, né, no nosso entendimento de que é esse processo de privatização, de que esse processo ele não serve para resolver o problema da saúde, ele serve para resolver outro problema. Então, como disse o companheiro Sérgio, que acho que você está aqui ainda, esse é um tipo de movimento que serve para resolver o problema do capital, né, serve para resolver o problema de lucro, né, abrir novas áreas para expandir, para o capital investir, serve para economizar dinheiro para poder pagar com mais folga a dívida pública, e serve para impedir tanto os trabalhadores como o público do serviço de saúde de querer dar opinião, né, de querer dizer como é que funciona o serviço de saúde, para garantir que vai funcionar tudo direitinho do jeito que os magnatas lá, o pessoal, os poderosos lá em cima mandam, para conseguir economizar dinheiro e fazer essas outras duas coisas. Eu achei bacana que isso apareceu, né, do jeito que a galera falou aí, o pessoal falou tanto dessa coisa de como que alguns trabalhadores, né, acompanhando também comentando de como é que, no momento em que eles discordaram de alguma coisa, foram fazer perguntas, né, foram na prefeitura, você já é
cortados fora, né? O Marco colocou também de como que mesmo esse controle social, de que a gente tem problemas que o Felipe falou, mas nem ele hoje em dia é possível, né? Hoje, lá na minha unidade, o conselho da unidade, ele é quarta-feira, às 3 da tarde, e ele serve para apontar para as pessoas as mudanças que vão ocorrer. Né? Assim, olha, agora a gente vai mudar tal coisa, a gente vai ser dessa forma. Né? Então, de certa forma, essa privatização ela serve para proteger, insular esse serviço público do próprio povo. Né? Então, é a privatização da pior espécie, né? É transformar aquilo que é público, não só do ponto de vista que o dinheiro vai para uma entidade pública, mas ele deixa de se submeter ao interesse público, né? Ele não se submete mais ao interesse daqueles usuários do serviço. Se o trabalhador ele acha que devia funcionar diferente, ele percebeu alguma coisa que podia ser melhor, ele não pode participar, não pode dar pitaco, ele não pode participar da organização daquele serviço, serve para justamente fazer com que aquilo ali não tenha outro objetivo que não seja gerar esse superávit, né, para pagar pelas dívidas lá, né, que são 40% do orçamento. E aí a gente estava falando de palavras de esperança, né, de como é que a gente pode pensar e como é que a gente pode atuar para conseguir reverter isso um pouco. E eu não vejo como é que pode ser diferente de a gente justamente atuar nesse nó, né, que é o seguinte, que é justamente conseguir a gente, né, que é trabalhador da saúde, porque é usuário do serviço de saúde, conseguir ter mais voz, conseguir dizer como é que esse serviço de saúde vai funcionar. Né? A gente lá no Fórum Popular de Saúde de São Paulo tem justamente atuado nesse sentido. Né? E a gente percebe que um grande nó que tem isso aí, de quem luta pela saúde, né, é que a gente tem uma barreira entre o trabalhador da saúde e o usuário da saúde. Quem trabalha na saúde já se viu várias vezes cansadíssimo, estafado, com aquela pressão e discutindo com o paciente que também está numa situação talvez pior até que a sua, porque está precisando de cuidado, está esperando. E a gente, quantas vezes a gente não discutiu ou brigou com o paciente e os dois estão ali vítimas do mesmo processo. Né? Então a gente tem muita dificuldade de conseguir fazer essa ponte. Né? E é um pouco nisso que lá no Fórum Popular de Saúde a gente tem tentado investir. Né? De como é que a gente que está dos dois lados desse muro, mas sofrendo sobre o mesmo processo, como é que a gente vai conseguir conversar e juntos dizer como é que tem que funcionar esse serviço de saúde. A gente teve várias experiências lá, né, de processos de privatização que a gente tinha trabalhando no serviço, a gente conseguiu fazer resistência justamente porque a gente conseguiu chamar os usuários do serviço, conseguiu chamar os trabalhadores, sentamos juntos, como é que a gente vai conseguir fazer isso aqui funcionar? Daí fomos atrás do governador, fomos atrás do secretário de saúde, a gente chama o saco dos caras, fomos no Conselho Estadual de Saúde, fomos no Ministério Público, entramos com pedido lá para esclarecer, né, de vista, processo, não sei o que, e conseguimos barrar 1, 2, 3 processos de privatização, conseguimos manter ali o núcleo mobilizado. Dessa forma que a gente cresceu bastante, né, tivemos muita repercussão lá na capital muitas vezes. O Felipe falou algumas vezes, eu vi o Bico me cobrando para eu falar, né, eu deixei para falar no final, do Posto Popular de Saúde, né, que é outra experiência que a gente tem feito lá, que é muito nesse sentido também, de como é que a gente consegue, nós, né, que somos os profissionais de saúde, estamos vendo de como é que isso está funcionando, né, e muito, já como o Felipe também adiantou, muito a partir do processo que a gente tem feito nos últimos anos de tentar investigar quem são essas OS, né, porque o Raul sabe muito bem, né, Raul? Você está lá na Assembleia Legislativa, você vai reclamar da privatização, vai vir um deputado da direita lá e vai falar assim, olha, não, mas é um imperativo moral a gente privatizar, porque o funcionário público não presta, ele não serve para nada. Tal hospital, né, ele fazia não sei quantas consultas, agora aumentou o número de consultas. Né? O que a gente começou a ver, graças à CPI que teve lá da saúde, é que aumenta, mas assim, aumenta muito o desvio. Né? E outra coisa, aumenta esse número de consulta, né, aumenta o número de procedimento, mas aumenta a qualidade de vida da pessoa. Acho que é um pouco disso que o Felipe falou. Né? E a gente tem que começar a organizar o serviço de saúde perguntando o que melhora a sua saúde. Né? O que piora a sua saúde? Como é que a gente vai organizar um serviço de saúde para atuar nisso? Porque atualmente a gente tem conseguido, cada vez mais, o que até falou, tem um avanço do acesso, a gente percebe que tem mais serviços, né? Mas esses serviços a mais, essas consultas a mais, elas estão resolvendo alguma coisa? Né? Então a gente tem que desmistificar um pouco esse discurso desse pessoal que defende a privatização, mas a gente tem mais consulta agora. Mas isso tem servido para quê?
né? E eu acho que é muito interessante, aliás, a gente ver quem que está aqui ajudando a organizar isso aí, né? O pessoal da saúde mental, né? Os professores também estão numa luta também, que talvez não tenha uma terceirização tão direta, mas cada vez mais tem essa lógica da produtividade colonizando ali o serviço que é público, né? E muito importante também, né, o Voz da Linares, né? Coletivo feminista. Eu estava conversando com a Paula, né, que faz mestrado comigo na USP, sobre como que a gente percebe ali no consultório as coisas que adoecem as pessoas, né? A gente falou que essa coisa do trabalho, né, hoje em dia, não só o trabalhador de saúde está muito precarizado, ele chega em casa, acho, doente já um pouco, mas o trabalhador de quase tudo, né? A gente fala no Brasil hoje, o Brasil ele é campeão mundial na exportação de frango, mas como é que está o trabalhador que faz frango? Né? O Brasil ele é muito competente com as empreiteiras, mas como é que está o trabalhador da construção civil hoje no Brasil? Né? Estão superexplorados, né? Então, e a gente estava conversando com a minha Paula que outro grande motivo do adoecimento é o machismo, né? De como que as mulheres, no caso, submetidas nessa tripla jornada, como que elas têm que cuidar da casa, do filho, e tem que trabalhar também, como que elas também adoecem. Então, acho que num processo da gente conseguir organizar o usuário, conseguir organizar o trabalhador, para a gente atuar. No que adoece as pessoas? A gente tem que ter junto, né, os coletivos feministas, a gente precisa ter junto os trabalhadores, a gente precisa fazer essa aliança. Eu achei muito bacana a gente ter hoje aqui, né, ter tido um pouco dessa conversa e ter um coletivo feminista também. Né. A gente tem lá em São Paulo uma experiência muito boa também com os coletivos estudantis. Né. A gente percebe que quando a gente faz essa coisa do curso popular de saúde, serve não só para a gente conseguir para a comunidade, a gente fez na ocupação Copa do Povo, do MTST, mas a gente está fazendo agora em outras comunidades também que têm acesso precário ao serviço de saúde, não no sentido de fazer uma coisa para ir lá fazer uma coisa assistencialista, mas no sentido mesmo de organizar a luta, de como é que a gente vai lá, o que está faltando, vamos lutar junto, vamos fazer em qual lugar da prefeitura que a gente vai, quando que a gente vai para a Câmara, quando que a gente vai nessa ouvidoria, e a gente tenta sentar lá junto e discutir os problemas de saúde deles, tentando achar alternativas de mobilização política para conseguir isso lá. E a gente trazendo os estudantes, a gente consegue fazer, de certa forma, um laboratório muito interessante de uma outra coisa que o Xará falou, que é essa coisa de como é que a gente é formado para um sistema completamente bizarro. A gente é formado para fazer esse monte de consulta, mas a gente não é formado para conseguir dar conta dessas demandas de saúde. Então, quando a gente pega o estudante, a gente vai lá, né, e pergunta para a pessoa, mas o que a gente pode fazer para melhorar mesmo a saúde? A gente consegue se articular junto, por fora, sem pensar só no serviço de saúde, mas pensando em como é que a gente muda essa sociedade, como é que a gente chega nesse sonho, né? Eu acho que é uma coisa que tem muita potência. Então, se tem uma coisa que, sei lá, né, trocando experiência mesmo, uma coisa que a gente tem feito lá que é muito interessante, é justamente essa, como é que a gente aprende junto. Eu também tive essa formação de como fazer diferente na faculdade, como é que a gente aprende ali na prática, junto com o usuário, junto com os estudantes, como é que a gente pode pensar em alternativas aí para fazer diferente. Né? Enfim, trazendo um pouco da nossa experiência, espero que a gente tenha feito um debate. Não sei se alguém vai querer fazer mais contribuições que o pessoal está pensando, mas se puder, por favor. Obrigado. E eu vou tomar a liberdade de falar em nome de alguns poucos companheiros de curso que estão aqui. Nós somos poucos hoje porque nós já estamos de férias e o pessoal, a maioria não é de Sorocaba, então já foram para suas casas. Talvez uma oportunidade futura aí tenhamos mais representantes acadêmicos. Mas eu quero só compartilhar uma experiência com vocês. Né? Várias coisas que vocês falaram foram caindo, algumas fichas de coisas que eu já tinha pensado, mas não tinha realizado. E nós temos uma disciplina que chama Prática em Atenção à Saúde, que o propósito dessa disciplina é inserir desde o primeiro ano o estudante na rede básica de saúde. E no primeiro ano a gente acompanha visitas domiciliares, no segundo ano também. No terceiro ano a gente tem um esquema de cenários, que a gente vai visitando vigilância epidemiológica, Sereste, policlínica, vários cenários. E durante essas visitas, a gente, ainda como estudante, ainda não sabe nem a organização, onde está o médico, onde está o dentista na policlínica, mas a gente já começa a perceber algumas dificuldades que desanimam a gente, assim, né? E só contar uma experiência, né? Teve esse assunto dos trabalhadores, como está a situação de saúde dos trabalhadores, e a gente tem o Sereste, o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, aqui em Sorocaba.
E na visita que a gente fez ao Sereste, a coordenadora estava muito desanimada porque ela falou que os novos gestores, ela não quis falar o prefeito em si, mas foi o que ela falou. Os novos gestores estão dificultando o trabalho do Sereste, né? O Sereste não consegue entrar nas empresas para ver a situação as condições de trabalho, e essas empresas conseguem fazer isso porque elas estão protegidas pelos gestores municipais, né? E que tudo que eles têm conseguido fazer é através de interpelar junto ao Ministério Público, enfim, todas essas dificuldades. Uma outra situação que eu pude ver foi quando a gente foi visitar a Policlínica. Nós entramos ela está sofrendo um processo aí de, eu não sei bem o que é, mas ao que me pareceu foi o que o senhor falou, de destruir o que a gente tem para ter uma desculpa para privatizar. E a gente entrou na sala dos dentistas. Eu nunca tinha visto um lugar daquele na rede pública, na rede básica, que é a rede que eu sempre usei desde que eu nasci. E uma sala muito grande, com quase 10 especialistas diferentes em odontologia, e todos eles muito tristes, chateados, porque estão dividindo, né, a policlínica, e cada um deles ia ir para um bairro diferente. Então ali, se um paciente fosse ser atendido ali, ele marcou a consulta com, sei lá, um cirurgião, mas se ele precisasse de qualquer outro especialista, estavam ali, podiam discutir o caso. Ele tinha uma rede multidisciplinar muito boa de odontologistas, não sei como falar isso. Mas, e eles estavam muito tristes porque eles iam se separar e quem ia perder era a população, que ia precisar. Eu não sei bem como vai ficar, mas vai ser assim, né? Um especialista por bairro. Então, que todo mundo da Zona Norte vai ter que ir para um bairro específico se quiser passar com aquele especialista. E foi o que o senhor, quando o senhor falou de destruir para ter desculpa de privatizar, foi isso que eu lembrei. E, enfim, nós estamos aqui numa universidade privada, não tem nenhum representante nosso, não tem nenhum coordenador, não tem nenhum diretor. E como o senhor falou, né, como é que a gente está sendo formado, eu brinco com as minhas amigas, né, a gente acorda todo dia, a gente se apaixona pelo SUS, e todo dia a gente vai dormir desanimado, e assim vai, a gente vai tentando. Mas é o primeiro fórum que eu participo, gostei muito de várias coisas que eu ouvi, não sou nenhuma estudiosa, e eu só queria compartilhar isso com vocês, tá? E que tenhamos mais oportunidades para trazer isso para a comunidade acadêmica aqui. Tamires, essa é uma das dificuldades do Fórum Popular de Saúde de Sorocaba, e eu fico muito feliz da tua fala, porque uma das dificuldades que a gente tem em Sorocaba é aproximar o profissional da saúde. A gente tem essa dificuldade que o Felipe colocou aqui mesmo, a correria da vida, tem todo aquele processo, mas a gente está fazendo um esforço no Fórum Popular de Saúde para que os profissionais da saúde se aproximem, que nós entendemos o seguinte, que aí ganha qualidade, ganha estratégia de luta. Então fica um convite, viu, Tamires, para você e para os colegas que você indicou, que venham participar do fórum com a gente. A gente faz reunião aqui em Sorocaba uma vez por mês, normalmente é quarta-feira, tem a nossa fanpage. Não sei se você teve a oportunidade. Dá para ouvir? Tá. Se você entrar na nossa fanpage, Fórum Popular de Saúde Sorocaba, lá a gente coloca. Você está na nossa fanpage, Fórum Popular de Saúde Sorocaba, você vai curtir lá o fórum e você vai receber todas as informações do fórum. E inclusive as datas de reuniões que a gente faz. A gente normalmente é o segunda quarta-feira do mês, à noite. Agradecer a PEUESP, que tem aberto o espaço aqui em Sorocaba, na PEUESP. Qual é o endereço mesmo, Fernando? 130? Rua Maranhão 130. É aqui no centro, próximo do Centro Diocesano. Então normalmente é segunda quarta-feira do mês. E lá a gente vai tentar discutir isso mesmo. Como nos organizar, e esse fórum aqui é para isso mesmo, como nos organizar para combater todo esse processo que anda ocorrendo com a saúde, né? Que isso daí, na verdade, é aquilo que os Filipes comentaram. É o processo neoliberal, ou seja, diminuir o Estado na saúde. Isso está ocorrendo já em outras áreas, mas nós entendemos que temos que resistir.
Então fica o convite para você, para todos e tal, vir participar do fórum, né? Obrigado. E obrigado pelo Senhor, viu? Vivo ainda. Boa noite, eu sou Patrícia, sou residente de saúde da família e eu queria falar principalmente no ponto que o Felipe falou em relação à comunicação, né, de barreiras do trabalhador de saúde e dos usuários de saúde, né, que os dois, assim, parece que somos vítimas do mesmo processo, né? E assim, eu não sou de Sorocaba, né, e eu acho interessante que Sorocaba está passando por um processo tanto de implantação da estratégia de saúde da família, né, quanto a questão da desinstitucionalização da saúde mental. Então a gente vê as duas reformas paralelas e se comunicando, tentando se comunicar, né, mas é tanta coisa, assim, tanta mudança, tanto fluxo, que a gente acaba se perdendo, né. Como a gente está na ponta, por exemplo, na atenção primária, a gente vê que houve melhoras em alguns pontos, digamos, objetivos, né? Acesso de melhoras de atendimento, que é um indicador, né? Com a implantação, por exemplo, que veio a questão da residência para o município, a questão da desiste e a questão também dos meios médicos. A gente vê que alguns indicadores, como acesso da população às consultas, por exemplo, tem melhorado e isso tem, digamos, sido apontado como uma coisa positiva, né? Mas a gente pode ver também que quem está nesse processo de transformação, a gente vê que a questão da comunicação, de não se tornar, de tentar se comunicar com a população, tem sido um processo bastante conflituoso, porque a gente pode ver, por exemplo, a estratégia da família tem 20 anos e a gente vê que a população, que nós, como profissional da saúde, a gente se comunica mal com a população, né? Por exemplo, tem 20 anos, a gente melhorou em várias coisas, a questão de indicadores de mortalidade infantil, mortalidade materna, a questão do aleitamento materno. Só que a gente não tem coragem de falar isso, porque é como se fosse uma revolução silenciosa, em tanto indicadores, mas também objetivo quanto subjetivo, né? E a gente pode ver que na equipe, por exemplo, quando a gente pode perceber que com a estratégia a gente tem feito reuniões, que antes não existiam, né? Que tem feito reuniões, que a gente tem comunicado, mas é um processo que leva tempo, porque até entender o que é estratégia, até as pessoas verem estratégia, porque tem as pessoas mais antigas que não acreditam, mas tem também aquelas que acreditam, né? E ninguém diz de cara limpa que é contra o processo, né? Mas também que atrapalha, que acaba vendo a estratégia como um bico ou um circo, né, que é lugar que não acredita, que é lugar de palhaço, ou como estratégia mesmo, né? Então tem várias formas de ver um mesmo ponto, né? E a questão da comunicação, até mesmo entre as esferas de governo, né? Município, o Estado e a União, né? Porque, por exemplo, vai o município e corta a insalubridade, e aí vem o Ministério e diz que não vai aceitar equipes que não tenham profissionais que façam 40 horas. E aí como é que faz, né? Porque o município ele tem autonomia que é a questão da municipalização, né? Então a questão das conversas, tanto da ponta que está na atenção básica entre a equipe e entre as esferas, é bem conflituosa, porque tem a questão de interesse político, tem, como diz a estudante de enfermagem acabou saindo, como diz o professor Emerson Merri, a questão da comunicação ela não é neutra porque tem interesses políticos, tem a questão de valores, né? Então a política engloba toda essa questão, né? Então como é que faz? Parece que a gente está costurando uma coxa de retalhos e que na primeira sacudida, né, vai se despedaçar. Então, assim, eu estou vivendo esse momento ímpar em Sorocaba e às vezes eu entro em crise, mas faz parte do processo, mas eu acredito que eu estou aqui realmente porque é fruto de militantes de bastante anos, né, que lutaram muito para que a gente esteja aqui, né.
Eu sou residente também de saúde mental, enfermeira de profissão, e estou atuando atualmente nas unidades básicas de saúde com essa política de matriciamento, né, de saúde mental e tudo mais. Que é uma coisa nova em Sorocaba, que não existia desde abril desse ano, que veio junto com a residência, né, que começou muito recentemente, e daí, assim, pensando em privatização das OS e a saúde mental, é muito complicado de trabalhar, porque, assim, uma das premissas básicas da saúde mental é a vinculação, antes de qualquer coisa. Você precisa vincular com o paciente, isso demora dias, semanas, meses, para você conseguir vincular, para depois você fazer alguma intervenção terapêutica de fato. E quando as meninas falam que foram mandadas embora do nada, e tipo, demorou muito tempo para você vincular com esse paciente, não teve tempo de você se despedir, de fazer uma transição de profissionais, você vê quanto ele fica prejudicado, porque ele confiava a sua vida, coisas importantes dele para um profissional, que do nada foi mandado embora, que não teve nem tempo de se despedir deles. E daí a gente teve uma reunião regional falando como que os CAPs, né, terceirizados, OS, que seja, funcionam pela quantidade de atendimentos. E quando você pensa em saúde mental, a quantidade de atendimento é ridículo. Não dá para ser assim, porque assim, quando tem um paciente em crise, antes de medicar, você tem que conversar, você tenta acalmar, e isso leva muito tempo. Isso não vai ser... Agora, se você trabalha na lógica de quantidade de atendimentos, você medica o paciente, pronto, passou a crise. Mas não dá para ser assim. Então, na saúde mental, principalmente, fica muito complicado. Quando eu atendo crianças, por exemplo, crianças demandam um trabalho em rede muito complexo. Então, normalmente vem de escola, então você tem que fazer contato com a escola, com o centro tutelar, você tem que fazer contato com o CRES em situação de violência, às vezes, e que eles não recebem, por exemplo, o CAPES não recebia por esses atendimentos que você não está sendo atendido direto do usuário. E que são atendimentos essenciais para você atender essa família. Então fica muito complicado quando eu penso em OS, privatização de saúde mental principalmente, que tem toda essa vinculação, que demora, o paciente confia em você, passa toda uma situação de vida, de sofrimento psíquico, e que daqui a pouco você não sabe se do nada, igual as meninas, foram mandando embora e ele se vê, e agora? Vou confiar em outra pessoa de novo, vou fazer a vinculação, de repente ela vai ser mandada de novo, trabalha todo o andamento de um trabalho que demora para ser construído. Mais alguém? Vou passar aqui para os Felipe. Foi uma coisa que já tinha sido levantada na rodada anterior, que é a ideia da rede, né? Isso assim, eu estou dizendo o seguinte, olha, a privatização, o outro aspecto perverso é exatamente isso que vocês estão falando, aquilo que se sonhou, que se imaginou, né? Porque, como diz o poeta, um galo sozinho não tece amanhã. Aquela ideia de que o médico ele vai lá sentar, passar um remédio, aquilo ali vai resolver o problema de saúde da pessoa, aquilo ali já era. Muito embora isso ainda persista no imaginário das pessoas, né? Precisa de uma rede, não só de médicos, profissionais de saúde, de várias profissões, falando de várias aqui. Né? Só que o que está acontecendo exatamente, nesse processo acontece exatamente o contrário. Você tocou num outro ponto que é fundamental, que não é só a rede de saúde, é a rede intersetorial. Né? Se a gente fosse chamar o pessoal da assistência social para discutir aqui como é que está a estruturação da rede da assistência social SUAS aqui em Sorocaba, né? Aí a gente vai ver provavelmente um cenário difícil também. E, por outro lado, a gente está aqui construindo, digamos assim, os nossos laços políticos, né? Porque assim, fazer política é fazer aqui, conversar, fazer um debate mais duro, mas também é um grupo que a gente faz lá na tentativa de mudar. Ali na lógica do trabalho, assim, né, que a gente coloca os diabéticos conversar entre eles, aí de repente sai, porque a gente tem um discurso moralista, né? Fala assim, tá com medo do quê? Hein? Tá com medo do doce? Tô sabendo, tá alta aqui, tem diabetes. Aí claro, os pacientes são assim, que não sejam muito assim, ingênuos, honestos, não mentir pra gente. Claro, eu faria a mesma coisa se fosse para ele. Quando eles estão entre eles e a gente é minoria, nós profissionais de saúde, aí começa a ir de uma forma o quê? A vida das pessoas, né? Que aí começa a trocar receita, e aí fala, pô, que tem aquele torresmo ali, não sei onde, não conheço, não conheço. E a gente vai vendo que é assim que as pessoas vivem.
E é a partir disso que tem que ser a mudança é disso que a gente está falando de estratégia de saúde da família, disso que a gente está falando de rede, né? Claro, esse é o sonho. A gente, assim, o sistema quer o tempo inteiro fragmentar a gente, como se os sujeitos fossem fragmentados. Eles não são, né? Então, assim, eu acho que uma das coisas dessa... A gente tem, digamos assim, tem a revolução silenciosa e a contra-revolução, que é barulhenta e silenciosa ao mesmo tempo. Né? A gente vivencia isso, né? Se as pessoas se movem para mudar, tomar a história com as suas próprias mãos, tem um sistema que resiste, digamos assim, fortemente contra isso. Mas é bom saber que vocês estão aqui, não, pelo visto, muitas de vocês não se conheciam, né? Eu acho que isso aqui vai ser um espaço, não só as duas iniciativas que já são mais tradicionais, que é o FLAMAS e o Fórum Popular de Saúde, mas para ter um salto de qualidade nas lutas aqui, que não só luta de fazer, de brigar contra efeitos, isso é bom também. A gente tem o dia a dia, né? Que é assim que a gente constrói uma nova estratégia, não só de saúde da família, mas uma nova estratégia política e de sociedade. É isso. Achei legal, né, que o pessoal que trabalha na escola de expressão básica falou também. Tem uma história que eu sempre gosto de contar, que é o seguinte: quando eu estou no consultório, né, acho que lembrando um pouco o que o Xará falou aqui, essa coisa do capital, ele entra na nossa vida e quer entrar na nossa cabeça também, né? E aí, quando eu estou às vezes na consulta, é muito comum quem trabalha na atenção básica, faz ciência, ela deve experimentar muito isso no dia a dia. O paciente ele chega muitas vezes, ele não chega falando o que ele está sentindo ou ele reclamando, ele chega assim: doutor, eu quero que você me passe tal exame e me encaminhe para esse especialista. E aí você... Ou seja, a lógica do consumo, né? Ele não está lá porque ele quer se sentir melhor, mas muitas vezes ele só vai conseguir exprimir isso na lógica de quero consumir esse exame e quero consumir esse especialista. E aí você tem três alternativas. Se o Xará e a outra companheira que trabalha na atenção básica souber de outra, me conta também. Mas no geral, de forma muito geral, você tem mais ou menos três alternativas. A primeira é falar, claro. Toma aqui, se você quer, então, claro, está aqui, tem que caminhar. E aí ela vai fazer o exame não vai dar nada. Ela assim, não deu nada, você não tem nada. Ah, mas não tem nada. Aí ela vai voltar com esse vem com outra queixa de outro problema no corpo, sei lá. E aí, ou vai ficar aqui no bola de ping-pong, vai caminhar para o especialista, não, você não tem nada da perna, aí vai caminhar para o cara do joelho. Não, o joelho também não tem nada, ela vai ficar indo e voltando, vai passar em 50 consultas, vai fazer meta pra caramba para as OS, o secretário de saúde fala assim, eu aumentei o número de consultas, diminuí a fila, né, e vai fazer a festa dos gestores, mas não vai resolver o problema dela. Aí tem a segunda alternativa, que muitos médicos falam, mas tipo assim, quem tem um médico aqui? Você não sabe nada do que você quer. Eu vou falar o que você precisa. E aí fala, você precisa disso e tal, e a pessoa fica com raiva, não, óbvio. Chegou lá com a demanda de você vai falar que você não sabe de nada, que você que sabe, e aí pedir, sei lá, os que você quer pedir, as orientações que você quer fazer, ela segue ou não segue, mas fica com raiva de você. Alguns vão na ouvidoria, outros vão falar com o chefe da UBS, e mesmo o cara que tem muita vontade de falar, a gente sempre vai começar a falar menos, porque senão tem que sair de lá. E a terceira opção é o que a gente tenta fazer, né? Fala assim, não, mas vamos lá, vai. Conta o que você está sentindo, a gente vai decidir juntos aqui o que a gente vai fazer. Né? E isso, em geral, não dá para fazer no tempo que você quer que você faça, não dá na quantidade de tempo. Então você vai acabar, às vezes, atendendo menos gente, se for tentar dessa forma, e talvez até ajudando mais. Mas é difícil, você faz isso uma vez, duas vezes, sua caixinha está com 10 fichas. No final, se você quiser a terceira vez, nos próximos pacientes não dá, porque senão o porteiro não vai sair de lá de noite, você tem que ficar te esperando você acabar as consultas. Então, mesmo quem quer muito, não consegue fazer essa terceira. Mas às vezes a gente faz, né? A gente faz a maioria das vezes. E uma vez eu estava até contando com a Paula também, a gente está seguindo muito a universidade, outra história que eu estava contando. Acho que esses dias eu atendi uma mulher que ela veio assim, doutor, eu quero fazer uma tomografia de coluna lombar. Né? Aí eu falei, tá, mas me conta essa história aí. Por que você quer fazer uma tomografia? Né? Não, porque eu já fiz o raio-x, já fiz a ressonância magnética, já fui no reumatologista, já fui no ortopedista, eles pediram todos os exames, eles falaram que eu não tenho nada. Então eu quero fazer só a tomografia, porque foi o único exame que eu não fiz ainda, então com certeza vai mostrar o que eu tenho, porque eu sinto muita dor no corpo todo e só faltou fazer essa tomografia. Tá, mas vamos lá, como é que é essa dor? Você sente dor? Onde? Não, sinto dor no corpo todo, é terrível, tá? Eu falei, tá, mas
Tu tem dor na cabeça? Sim. Como é que é a dor na cabeça? É aquela coisa de médico, né? Que tem que explicar do jeito lá. Vamos ver, a dor de cabeça, tal. Sente dor no peito? Sim. Aí tem que fazer direitinho a dor torácica e tal. Sente dor na barriga? Sim. Sente dor aqui no pé da barriga? Sim. Sente dor na relação sexual? Eu sinto. Ela deu uma mudança no tom, né? Isso muitos minutos depois da meta da UPS, daqueles dedão lá da consulta. Mas como assim? Sente dor há quanto tempo? Há 15 anos. Se você tem algum companheiro fixo, você é casada, sou casada há 15 anos. E como é que é a sua relação com o marido? Aí ela chora. Ah, doutor, terrível. É muito complicado, chora, fica lá os dois juntos, né? Chorando. E, cara, eu descubro que, na verdade, essa mulher sente muitas dores, mas ela é a Maria da Penha. Sabe a Maria da Penha, da Lei Maria da Penha? Que tinha um cara que dava choque, que deu tiro. Ela tomou uma martelada na cabeça desse marido. O marido era um matador profissional do tráfico do bairro. Né? Então, ele era um cara que falava que ia matar ela. E como ele fazia isso para viver, ela não duvidava. Né? E batia nela, batia com martelo, batia com um pedaço de pau. Né? E a mulher que cheia de dor e estava querendo fazer uma tomografia computadorizado. Né? Então, é claro que isso é um caso extremo, mas se a gente às vezes não tem esse tempo para a gente poder falar, mas espera aí, esse exame, né, a gente vai acabar entrando nessa lógica. Então, é aquela coisa que eu digo, essas mudanças do serviço de saúde, elas não servem para cuidar da saúde da pessoa melhor, elas servem para fazer outra coisa, para você fazer mais exame, para você fazer mais procedimento, para você fazer mais consulta. É aquela coisa, né, de que é esse estado seguindo aqui, né, e a gente percebe cada vez mais esse movimento serve para que o Estado sirva para gerar mais lucro, para fazer o dinheiro virar e cada vez menos servido para cuidar das pessoas.